Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entrelacer. Hoje estamos muito felizes porque recebemos aqui a Bárbara Carvalho. A Bárbara é professora de inglês, mãe de 2 crianças lindas, fundadora da Ludo Education, uma escola inovadora para aprendizado do inglês, de uma forma que me encantou conhecer, e eu acredito que vocês também ficarão muito felizes em saber, né, um pouco mais da história da Bárbara e a história da Ludo Education também. Bárbara, conta pra gente como é que foi esse início da Ludo Education, por que te motivou a fazer esse método fônico, né? Diverso do que é ensinado nas demais escolas de inglês aqui no Brasil. Bom, vamos começar do começo então, né, Gustavo? Minha primeira formação foi administração. E depois de muitos anos na área, já fui bancária, já fui empresária. Depois que eu tive minha primeira filha, eu resolvi mudar de área. E eu pensei, gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar. Então, eu resolvi arriscar e dar aula de inglês, né? Já era uma coisa que eu sabia, assim, fluente falar. Então, eu fiz uma segunda formação em letras e comecei dando aula em escolas de língua. E depois fui para escolas regulares também. E me encontrei, me apaixonei pela língua, me apaixonei em ver as crianças aprendendo, envolvidas naquele processo. Só que eu sempre tive não um preconceito, mas assim, um pezinho atrás com o estilo tradicional. Eu sempre gostei mais de uma parte lúdica, das crianças, disso fazer parte da vida das crianças, fazer sentido para elas. Porque senão, para elas, por que eu tô aprendendo isso aqui? Pra quê? Então, sempre gostei de entrar na vida das crianças, dos adolescentes também, né? Também de ter aula para os adolescentes. Então, depois de também dar muitos anos aula nas escolas regulares, o meu bichinho, meu lado empreendedor, pensou, não, quero dar um passo adiante. E foi aí que surgiu a ideia da Ludo. Aí eu e com outras colegas de profissão resolvemos abrir esse estúdio, né? Que a gente chama até de estúdio por ser menorzinho. Com grupos menores, né, de até 4 pessoas. E foi assim que nasceu. E a ideia do lado fônico foi que, quando minha mãe se casou pela segunda vez com um americano, a gente mudou para os Estados Unidos. Eu tinha 12 ou 13 anos. E eu fui com aquele inglês básico de escolinha, né? E não consegui me comunicar. Assim, eu sabia palavras isoladas, que é o que a gente aprende, muito vocabulário. Então, vocabulário eu até tinha, mas eu não conseguia formar ali frases. Então, no começo eu fiquei muito retraída, não tinha amigos. E logo que começaram as aulas, lá as escolas têm uma turma específica só com estrangeiro, né? Que eles chamam de ESL, English as a Second Language. Então, a professora lá sabia falar várias línguas, infelizmente não sabia português. De português poucos sabem, né? Então, mas ela sabia outras línguas, então para os outros eram ótimos, mas ela também dava aula de inglês para nós. Então, apesar das outras matérias, matemática, história, geografia, que eu tinha só em inglês, ela me ensinava inglês, né? E me ajudava com as tarefas de casa. Eu lembro dela me ensinando pelo método fônico, porque eu tinha muita dificuldade em leituras, principalmente, por exemplo, na escola de inglês, a gente lê, às vezes, um texto ali preparado. Agora, nas aulas de história e geografia, né, era um vocabulário que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, o método fônico me ajudou demais. Então, eu aprendi a decodificar as palavras ali, e foi aí que meu inglês deslanchou. E foi aí que me tornei fluente mesmo, né? E, claro, conversando, né? Então, aí fiz amizade, né? Tinha os filhos do meu padrasto também, que aí conversavam comigo. E vendo filme, enfim, mergulhando de cabeça mesmo na língua, né? Bárbara, e a gente, assim, eu pessoalmente também amo idiomas, né? Assim, eu acho fantástico a gente entrar na outra língua, conhecer outras culturas e aprender realmente para que aquilo seja para ser fluente, né? Aprender para poder realmente falar, entender, ler, ver filme. E a gente até você trouxe também alguns dados pra gente que eu fiquei até um pouco impactada, né? Que assim, que o Brasil é um dos países com mais escolas de inglês e com uma fluência baixíssima, né? Então, assim, nesses testes, né? Esse English me corrija, Proficiency.
Index, ele colocou o Brasil de 100 países na 46ª posição. E quando a gente vai para universidades, né, por exemplo, eu convivo ali com o pessoal de idiomas na UFO e eu vejo, assim, como as pessoas lutam por esses testes, né? Assim, meu Deus, eu preciso aprender porque eu preciso ser fluente, eu preciso entrar no mestrado. Mas não é só para a área acadêmica, né? Então, assim, como que você, aí com essa mente empreendedora, né? Você foi juntando esses pontos, acredito, né? Assim, olha, peraí, tá todo mundo indo para a escola de inglês, mas tem pouca gente falando. E pelo que eu percebi, você já fez esse link e pegou onde que estava a falha ali, que provavelmente era o método fônico, foi mais ou Então, menos sim, quando eu fiz a faculdade de letras, eles inclusive não ensinam o método fônico na faculdade, né, ainda aqui no Brasil. E esse método fônico, ele é usado em muitos países para alfabetizar as crianças, inclusive Estados Unidos, Canadá, é o jeito que eles alfabetizam as crianças lá. Tanto é que eu fui ensinada dessa forma lá mesmo, como segunda língua. E então, lembrando disso, falei, não, vou estudar mais sobre esse método. E aí eu procurei saber, tem várias pós-graduações e cursos extensivos que ensinam a gente a ensinar esse método. E foi aí que eu fiz e me apaixonei pelo método, porque até então eu não sabia ensinar dessa forma, né? Então, aprendi e vi, nossa, funciona. E você vê o resultado, né, principalmente com as crianças, que começam lá desde o comecinho, que começam, a diferença é gritante. E diferente de aprender vocabulários soltos, porque aí sai do decoreba. A diferença é que o método fônico não é o decoreba, não é aprender o verb to be, ficar falando, eu não sei o que, não, formando a frase ali que a criança não sabe o que ela tá falando. Mas ela tá decorando uma palavra, uma frase, e ela decorou por decorar. Não vê sentido, Não vê sentido. E depois, na hora de formar uma outra frase fora ali daquele contexto, ela não vai conseguir. Então, aí se ela viajar, precisar ler alguma coisa, mas não foi assim que eu vi na escola. E aí trava. E aí que trava. Né? Então, foi aí que a gente... Nossa, nenhuma escola ensina dessa forma. Então, é aí que tá o erro. Nossa, e eu achei tão interessante essa questão do método fônico, porque eu até tive um caso, porque o método fônico é um método utilizado para alfabetização em português, né? Algumas escolas Algumas utilizam. já usam no português, outras não, e tudo. E aí, por exemplo, o meu filho, para ser alfabetizado, enquanto ele não estava no método fônico, ele não estava conseguindo ler. E aí ele mudou, ele foi fazer uma aulinha particular, né? Transformou só bastante. com o método fônico, e aí de repente o menino começou a ler, começou a escrever e tarará. Então, assim, eu falei, aí que eu me dei conta, assim, porque acho que a gente que não tem formação na área de letras, né? A gente não tá acostumado, né? Método fônico, o que é isso, né? Mas quando tem filho e tudo, a gente fala, meu Deus, a escola falou, quando tem alguma dificuldade, é a primeira vez que a gente sabe a metodologia. E eu vejo que muitas vezes como pais, a gente fala assim, não, colocou seu filho no inglês? Coloquei. Que método que usa lá? Não sei. E aí o menino sai pra viajar com 18 anos com a mãe, como diz Gustavo, né? Mas você não fez 10 anos de inglês? Chega lá não fora, fala, não consigo falar. As pessoas têm vergonha de se expressar. Hoje, quando eu tava começando aqui, né? Eu falei que as pessoas falam, Larissa, é podcast, né? Tem que falar a palavra assim. E às vezes a gente fala, ai, não. Mas por que não? Por que não falar o idioma? Você fez a Ludo Education tem um Instagram, nós vamos deixar aqui pra vocês. E lá tem um episódio que a Bárbara gravou com o Jeff. E eles falam em inglês o tempo todo e comentam sobre isso. E foi muito legal, Bárbara. É muito cultural, né, do brasileiro ter medo de falar. Ter medo de falar. Oratória também é assim, fala português mesmo. O pessoal fala, não quero falar alto, eu não quero me expressar. E aí, na hora do idioma, se sente mais. Trava, né? E ele falou uma coisa legal, que ele falou assim, com você, se você não fala com se não tem o som correto da palavra, eu não te entendo. Eu não sei o que você tá falando, tudo. E lá na Ludo vocês treinam isso, assim, todos os dias. Como que, assim, todo dia chega lá e tem que falar. Não é só escrever. Então, foi até bom você comentar, porque pra quem não sabe, método fônico nada mais é do que aprender a junção do grafema, que é a letra, com o fonema, que é o som da palavra. Então, vou dar aqui um exemplo. Uma palavra cat, né? Então, é k, t.
cat. Então, as crianças aprendem vocabulário? Aprendem, mas como? Assim, separando os fonemas, os grafemas e juntando a palavra. E aí ela vai de uma palavra que a gente chama de CVC, né, que é consoante, vogal, consoante, para frases inteiras. Dessa forma. Então, aí ela já aprende o vocabulário e já vai aprendendo a entonação das palavras, o som das palavras, como que escreve essas palavras, os sons diferentes de cada letra. Se você parar para pensar, o A. Quantos sons tem a letra A no inglês? Ele não é simplesmente A. Né? E ele não muda quando igual no português que a gente põe o tio. Não tem tio. Como? Como que eu vou saber, então, qual Não que tem é? acento, né? Não tem Inglês não tem acento. acento. Então, assim, aí como é que eu vou saber, então, onde que o A vai ter o som? Através da fonética. É porque, por exemplo, né, Bárbara, no cat, ei. A Não é ei, é. então não tem nada a ver, né? Então, se você for aprender o alfabeto dessa forma, A, B, C, faz, vai, Kate? Não é Kate. Isso Só que na palavra cake, por exemplo, o A já tem o som de A, Uhum. né? Que é o Isso. bolo, cake. Mas por quê? Aí tudo isso vai nas regras, entra nas regras da fonética. Palavras que tem o E mudo, palavras que por exemplo, snake, cobra. A gente pronuncia, muita gente pronuncia o I na frente. Snake. O S não tem esse I na frente. Então, tudo isso, as crianças... Você vê, é muito gratificante. Porque aí elas aprendem a separar o som. Assim, na hora de escrever, snake, eles já começam no S. Assim, é bonitinho demais. Nossa. E é natural. O mais interessante é que é natural. Porque depois que elas passam ali daquele momento de... Nossa, eu sei o som de todas as letras, né? Eu sei quando que é tal letra, quando que essa letra vai fazer esse som. Elas leem qualquer livro em inglês. E aí que vai entrando vocabulário. Porque pensa, mas... Então, cadê? Ela não tá aprendendo vocabulário de comida, vocabulário de animais? A gente começa nessa parte primeiro acho que a gente chama de alfabetização bilíngue. Então, ali, a criança que vai entrar ali com 4 anos, até ali 11, mais ou menos, é alfabetização bilíngue. E no meio da alfabetização tem, sim, alguns vocabulários que fazem parte das leituras e da escrita também. E aí depois, não, beleza, já estou alfabetizado, aí a gente entra um pouquinho mais na gramática. Não é aquela gramática de decoreba, mas existem algumas regras que a gente precisa. Mas, por exemplo, no português, quando você vai falar, não, agora eu preciso falar no pretérito mais que perfeito, a gente não fica assim, né? E no inglês não precisa disso também, porque o que a gente quer é que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto, sai da ludo conversando. A gente não quer que ele saiba falando que tempo do verbal que ele usou, porque não precisa disso. Você não precisa disso pra você passar numa prova, você não precisa disso pra conseguir um emprego, você não precisa disso pra se virar. Entendeu? Verdade. Então, o que a gente quer é isso. Então, a gente vai ensinar? Vai. Mas não é com essa pressão das escolas, né? A gente não trabalha com prova, a gente trabalha com... Esqueci o nome. Avaliações, sim. Não, com sondagens. A gente trabalha com sondagens. Então, vamos supor, a gente faz uma sondagem logo que a pessoa inicia. Aí, a gente faz uma no meio do ano e uma no final do ano. E aí, a gente consegue ver a evolução dessa criança, dessa pessoa, né? Que não é só criança. Mas, e aí a gente vê... Então, vamos supor, nossa, no começo a gente grava quando a criança lendo. Não conseguiu ler nada. Lá no meio do ano ela já tá. No final do ano... Então, assim, é assim que a gente avalia o desenvolvimento. Não é por prova, por nota, pressão, nossa, de estudar e não sei o quê. Não é dessa forma. E mesmo assim, os adolescentes. Aí você vê a apostila que a gente usa nos adolescentes, aí já vem parte de conversas que vai ter se viajar. Como que eu vou pedir uma comida? Eu quero comprar alguma coisa. Como que eu pergunto o tamanho da minha roupa? Né? Então... Coisas que eles vão usar, coisas que vão fazer sentido, né? E aí, para os adultos também, a gente tem a parte de conversação. E tanto até para os adultos também tem a questão fonética. Então, muitos adultos que às vezes vão ter dificuldade na leitura, a gente também ensina as dicas da fonética também. Para não ter essa dificuldade e da fala também. Porque igual o Jeff fala nos vídeos... O inglês é uma língua 95% fonética, né? De sons. Então, se você não pronuncia certo, a palavra fica completamente sem sentido. Um nativo não vai entender. E, assim, o som faz toda a diferença, né? Na palavra. E é perder o medo de falar. Né? 400 milhões de... pessoas no mundo são inglês nativos, mas 2 bilhões
são como segunda língua. São Nossa, pessoas que muito. falam inglês como segunda língua. Então, assim, é muito maior. Então, nós somos muito maiores do que os nativos. Só que o brasileiro ainda tá muito tímido. É muito Sim. medo de errar, muito medo de ser julgado. Mas, né? Bárbara, o que eu noto, igual você tá falando aí? Para a pessoa, a criança, ela se desenvolver, ela tem que saber essa parte prática. Assim, como é que fala isso? Por exemplo, primeiro, eu lembro que eu perguntei para a professora no inglês, era como é que se fala isso em inglês, né? Então, how do you say carambola in English? Porque, mas é uma coisa prática que vai te ajudar lá. Porque, assim, você não sabe falar a expressão, mas você vai perguntar. Olha, mas como é que eu digo isso? Você já vai desenvolver mais do que você ficar sabendo o formalismo, né? Só o Sim, formalismo. Exato. Então, assim, é muito importante essa parte prática, eu acho. Porque isso vai ajudar até você ter mais conhecimento da parte formal. Se você souber abordar o outro inglês, o outro americano, a pessoa o nativo que sabe falar. Porque, assim, na prática que eu vivencio, eu nunca morei fora. Mas todo mundo que eu sei que é fluente, geralmente morou fora 1 ano. Aqui no Brasil, ele não conseguiu essa fluência realmente. Se realmente você parar para fazer uma estatística, deve ter, acho que a maioria, ou é autodidata, são pessoas que se ensinaram, ou assistindo filme, seriado, que é muito útil também. Música, você pegar uma música e ficar escutando ao mesmo tempo que você lê, isso é ótimo, porque faz parte do listening. Ou realmente morou fora, né? Pouquíssimos. Às vezes vai ter, que é o que a gente tá falando, a pessoa sabe ler de tudo, entende tudo que ela tá lendo, mas não fala, trava na hora de falar. É o mais comum de acontecer. Então, assim, lá na Ludo, a gente tem muita conversação, mas como? Como que a criança vai formar a frase? Nos jogos. E aí que entra a parte lúdica. Então, vamos supor, lá tem um cara a cara, aquele famoso cara a cara. Então, vamos jogar um cara a cara. Ah, teacher, então tá. Então, eu quero perguntar se o cabelo é de tal cor. Aí pergunta em inglês. E nisso vai formando as frases, que é o que você falou, Gustavo. Vai formando as frases. Então, nossa, eu já sei perguntar. Então, se eu precisar de ajuda um dia, né, lá fora, ou enfim, eu vou saber perguntar, porque eu tô fazendo uma pergunta. Na pergunta, já põe o verbo antes do pronome, sem nem perceber. Então, não tô ensinando, o verbo to be, você vai colocar is she. O is vai na frente do she. Não precisa ser dessa forma, não precisa ser dessa forma engessada. Não, ela tá perguntando, jogando. Is she blonde? Sem nem saber, ela já usou o verbo no lugar correto. E de tanta prática, ela vai aprendendo. Então, lá a gente valoriza muito os jogos. Tem uma gama enorme de jogos. A leitura. E aí tem essa parte da fonética. Então, a gente não fica a aula inteira no livro. Então, toda aula tem um pouco de brincadeira. Toda aula tem a parte prática, né? Para entrar nesse mundo fônico aí também. Nossa, gente, e a Ludo é tão linda, porque quando eu cheguei lá, né, eu até falei assim, é uma franquia? Não foi? Eu lembro de você perguntar. Eu falei assim, é uma franquia e tudo. E aí você foi me... Aí que eu fiquei mais encantada. Eu falei, meu Deus, é uma coisa Foi um sonho nova, mesmo. é um sonho e tudo. E foi tudo muito bem montado, né? O espaço é muito acolhedor. Então, assim, desconstrói aquela ideia daquela sala que você quer... Tradicional, né? Assim, aquele inglês que a gente fazia, ia pra escola de manhã, 2 horas da tarde, um inglês, você queria... Não quero ir. Um jeito muito engessado de aprender, mas era o que tinha, né? Eu tô dizendo assim, eu tenho 40 anos, fiz isso há, sei lá, 30 anos atrás, né? Mas já era um início ali de uma tentativa. Mas vocês falando de comunicação, né? Então, hoje eu penso assim, a boa dicção, ela sempre vai favorecer quem fala. Porque você é bem compreendido. Você tem uma linha de raciocínio que a pessoa consegue acompanhar. Tem começo, meio e fim. Tem entonação nas perguntas. Então, quando a gente, por exemplo, fez oratória, para nos ajudar o quê? A melhorar essa comunicação em português. Ser compreendido. Ser compreendido. Então, por exemplo, no inglês, porque existe a questão também de regionalismos, de formas que a gente aprende a falar, que às vezes ali viram uma dificuldade na pronúncia de um idioma diferente. Então, no caso do inglês, por exemplo, você até citou, né, no vídeo, assim, o TH. Então, a gente não aprende a falar. E aí, na hora de falar alto e falar no meio das pessoas, a pessoa fala, quer falar, think,
think? Nanana, vamos tentar? Ah, eu quero falar muito certo, o outro dá uma risadinha. As crianças da minha época eram assim, né? Uma criticava a outra. De julgar, né? Hoje, como que tá, assim? As crianças se ajudam mais? Esse ambiente, ele... vocês têm essas estratégias de favorecer para que a criança ali solte não o verbo fique com mesmo? vergonha, né? É, Não, assim, a gente... Justamente pra gente ter todo esse ambiente bem, assim, acolhedor e lúdico, uma ajuda a outra. Ai, vamos supor, aí tá na vez de uma criança, aí às vezes ela tá com dúvida, aí eles sempre perguntam, do you want help? Eu já até ensinei eles a falar, porque às vezes a criança quer pensar sozinha também, né? E não quer ajuda, porque tem uns que gostam, né? Mas aí eles já falam, yes. Aí elas já, não, é tal negócio. Ou quando a gente tá jogando um jogo, não, é essa aqui é a resposta certa, não sei o quê. Então, tem muito disso. E tem uns realmente que tem uma vergonha a mais, às vezes, quando eu peço para repetir alguma frase, porque em inglês também tem que ter repetição, né? Principalmente no comecinho, para eles aprenderem mesmo. E aí, às vezes, quer falar mais baixinho. Então, a gente fala, não, fala mais alto. Não tô te ouvindo. Eu tenho até uma criança que ela gosta de falar bem pertinho, assim, do meu ouvido. Quando vai falar inglês, tá tudo certo. Aí, o que a gente faz? Vamos brincar de telefone sem fio? Ai, que jogo. Então, vamos. Aí, então tá. Então, agora a gente vai fazer... Aí, foi indo, ela foi se soltando. Olha só, entendeu? Então, a gente gente. começou com o telefone sem fio ali de brincadeira. Então, vamos adivinhar. O que a teacher tá falando, então? Tá, entendeu o que eu falei? Então, cadê isso aqui na sala? Então, e aí vai desabrochando, né? E o que eu falo muito para as crianças, às vezes algumas já perguntaram, teacher, mas eu não vou pra Disney, né? Acho que eles têm muito isso na cabeça, isso né? É verdade. Eu vou aprender inglês só pra ir pra Disney. Não é pra ir pra Disney, né? Você tem que pensar... por isso que lá na Luda a gente tem um mapa, né, Larissa? Você que já conheceu lá, tem um mapa mundi imenso lá, o tamanho de uma parede, né? E aí... Eu sempre costumo fazer na primeira aula, que eles falam, olha aqui onde tá Uberlândia, né? Eu vou lá e não dá nem pra enxergar, né? Obviamente. Mas mais ou menos o tamanho disso aqui, tem um pontinho lá, né? Olha o tamanho do mundo. Vocês gostam de viajar? Pois é, qualquer lugar desse mundo que você viajar, se você falar inglês, alguém vai te entender. O português não vai te entender em todos os lugares. Então, é importante. Porque é importante conhecer o mundo, conhecer outras culturas. E o inglês é o que vai te levar para esses lugares. Você pode ir sem falar? Pode. Mas não vai ser a mesma experiência. Claro, né? claro. E dá um exemplo aqui, 2 exemplos pessoais. A gente foi pra Disney recente, com a minha filha, e ela não entendeu, assim, né? Ela começou a fazer inglês agora também, lá na Ludo, né? Que a Ludo abriu esse ano. Mas, assim, a gente foi pra lá e ela, nossa, mamãe, eu não tô entendendo nada que os brinquedos estão falando. Então, eu tinha que ficar traduzindo pra ela Você vai nos brinquedos, né? As princesas iam falar com ela... E ela, assim, sem entender. Então, assim, realmente é frustrante nesses casos, mas não é só disso. Aí vem pro meu segundo exemplo. A minha cunhada viajou com os meus sobrinhos e um deles se perdeu. Nossa. Com 9 anos de idade. Então, assim, já é uma idade, né, avançada, assim. Então, assim, não ficou tão tensa igual se fosse perder um bebezinho. Mas, assim, ele não sabia pedir ajuda. Né? Então, assim, tem a parte da segurança também, e é o que você falou, de ser compreendido. Não precisa falar certo. Nossa, mas pedir, nossa, olha, eu tô em tal hotel, minha mãe tá com uma roupa assim, assado. Ela tem o cabelo de tal cor, me ajuda a achar minha mãe? Isso. Meu pai tá assim, né? Então, não tinha isso. Então, assim, foi bem traumático para eles, sabe? E é essa questão, tá? Acho que os pais também têm que preocupar, não é de, ai, nossa, que lindo meu filho falando inglês, mas tem que pensar no pior. A gente também tem que pensar nisso. E o acesso também à informação, conhecimento técnico, né, Bárbara? Porque, assim, querendo ou não, quando a pessoa desenvolve uma tese mundialmente, é inglês, geralmente, né? Então, assim, eu sei de um rapaz que conseguiu uma oportunidade ótima de doutorado na República Tcheca, salvo engano, porque ele tinha feito, nunca tinha saído do Brasil, mas ele tinha feito um artigo da área dele, acho que de física, em inglês. Ele está morando na República Tcheca. Olha. Por quê? Porque ele fez o artigo científico dele, né, na parte dele lá de física, e uma pessoa viu o artigo dele e falou assim, ó, eu quero te contratar. Olha, Então, e uma coisa que eu gosto muito, às vezes, quando as pessoas, né, fazem algumas perguntas, por exemplo, assim, mas por que você tá aprendendo outra língua? Eu pergunto, por que não?
Por que eu não posso aprender outra língua? Porque isso é cultura, né? Isso a gama de possibilidades que você tem ao saber um novo idioma, muitas coisas você só começa a perceber quando você já fala, né? Que você já deu esse passo, aí que as oportunidades aparecem. Então, conhecimento nunca é demais. Então, recente eu fiz tem uma empresa na minha área de odontologia, de equipamentos para dentistas, e eles têm um cadastro para speakers, né? E hoje o tanto que a gente fala a palavra inglês, né? A gente vai é um briefing, o que mais que tem? É um call. As pessoas vão trazendo isso. Por mais que haja resistência de alguns brasileiros, falam assim, mas para de americanizar tudo, falar. Mas, na regra, quase todo mundo fala assim mesmo, né? E aí, no cadastro, uma das perguntas tinha, né, assim, se é fluente em inglês. Falei, puxa, mas eu vou falar sobre o brasileiro. Mas por quê? Muitas vezes o treinamento não é aqui. O treinamento é fora. Então, você tem que ir buscando essa fluência. Então, você trouxe um dado muito legal também, que 69% das empresas, elas afirmam que a fluência em inglês é um critério importante. A gente está numa cidade com empresas muito grandes, muito fortes, e eu vejo que... E crescendo, né? Os processos seletivos dela têm essa exigência, vamos colocar. Esse requisito. E eles não te pedem pra você falar sem sotaque, que é muito importante. Mas meu sotaque não tem, né? Não precisa de sotaque. Você precisa se comunicar. Isso, né? isso. E buscar desenvolver. E eu acredito que a gente vai melhorando a fala, por exemplo, uma coisa interessante por exemplo, do R. O Brasil cada lugar fala um R. Eu vim de um lugar verdade. que eu falo por quê. O carioca fala um pouco mais mole esse porquê. Aqui a gente já fala por quê. Tem gente tem aquele paulista mais assim que fala o R mais vibrante. E a gente entende todo mundo e é tudo R e tá tudo certo. Né? Então, e quando a gente não entende uma gíria, a gente não fala, mas o que significa que é isso? Né? É tipo o nosso why, né? Why. Então, que assim, é why? que aqui no Minas tudo é trem, né? Então, assim, eu acredito que dentre as línguas, o inglês ele tá muito mais presente no nosso dia a dia. Então, acho que é muito gostoso as crianças entenderem. Como é que você falou com a gente que a criança te pergunta assim, tia, como fala isso em... Eles chamam de tia? Teacher. Como que fala essa palavra em inglês? Você fala no já em inglês? Já é inglês. É tipo assim, do tanto que já usa, né? Então, às vezes, eles vêm com umas palavras, né? Mouse, que foi o exemplo que eu te dei, né? Quando eles vão aprender animais. Não, mas mouse não é aquele negócio que a gente mexe no teclado, no computador? Pois é, gente. Né? Também é inglês. Então, assim, eles veem que o inglês está no dia a dia. Né? E conseguem enxergar essa importância, né? Bárbara, a gente também tinha comentado, né, dos 55% de sites hoje em dia que são em inglês. E assim, eu fico até preocupada também com o futuro dos meus filhos, no sentido de, gente, agora com essa inteligência artificial, quais os tipos de empregos que vão ter no futuro? Né? Assim, vamos reduzir muitos, né? E eu penso, gente, os poucos que às vezes vão sobrar, a pessoa vai ter que saber se comunicar pela língua franca, que é o inglês, né? Então, língua franca, para quem não sabe, né, que é a língua usada em aviação, comércio, né? É a língua de comunicação mundial. Então, por que não? E quanto mais cedo, melhor, né? Já é provado que as crianças menores têm o cérebro mais apto para aprender. Tanto é que quem nasce em outro país aprende 2 línguas, né? Inclusive, eu tenho uma aluna que ela é russa. Ela veio, agora fugindo da guerra. Ela tem 6 aninhos. E ela veio, ela fala russo e inglês. Porque lá, com certeza, ela tá aprendendo desde pequenininho. Então, ela conversa comigo normal, né? Em inglês. Então, assim, é muito... Assim, eu fico pensando, nossa, o tanto que o Brasil tem potencial para isso. Porque nós somos inteligentes também, né? Claro, então, acho que falta aí um incentivo, às vezes, dos pais também acompanharem como que tá essa evolução, né? Porque, igual você comentou, Larissa, tá fazendo inglês, mas tá falando? Tá sendo efetivo, tá sendo né? efetivo, porque às vezes tá um dinheiro que melhor gastar com outra coisa, então, né? E é isso que você falou, como a IA, e eu sempre fico falando com o Gustavo, né? Gustavo, esse pessoal fala IA... Como é que fala em inglês? Peraí, agora eu confundi. O inglês é o contrário, Aí eu falei, aí toda hora que fala eu fico assim, gente, peraí. Aí meu cérebro tem que fazer o download pra saber se tá falando IA ou AI.
É assim que fala em inglês? Artificial O quê? AI. intelligence, Quando né? eles querem falar inteligente. Quando fala inglês, fala AI. Os O ingleses. Artificial Intelligence? Quando eles falam só a AI, não é? abreviação. AI. 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 AI, tá. Toda vez que fala isso, eu paro e falo assim, peraí. O cérebro fica rodando. Fica rodando pra E tem uma processar. questão interessante também, né, Bárbara? Eu não sei, assim, profundamente sobre o tema, mas que depois que você aprende uma segunda língua fluente, destrava seu cérebro. Então é muito mais fácil você aprender a terceira, a quarta. Mas eu não Tem sei... isso também, Gustavo. Tem É. uma pesquisa sobre isso também. Inclusive, a gente aprende no curso de letras, tem uma parte só sobre isso, né? Ó, A questão do cérebro, o desenvolvimento do cérebro. E realmente a gente fica mais apto. O cérebro tem uma. Ai, agora eu esqueci o nome, mas tem uma parte específica do cérebro que é só de linguagem. Nossa, eu amo Então, línguas. realmente destrava essa parte da linguagem. E assim, aqui, ó, por exemplo, Uberlândia é cultural aqui do Triângulo. Muita gente, desde o bisavô, tem muitas famílias que têm esse como valor. Não é que a pessoa que é rica, nem não. E pra Ela fora. tem isso como valor para maiores chances, realmente. Porque Sim. quantos dessas pessoas, assim, não é que aquela pessoa vai ficar mais inteligente. Ela vai ter que se esforçar naquela área dela e tudo mais. Mas o fato dela saber inglês fluente abre muitas Abre portas. portas. Muitas portas. Então, assim, ele não fica restrito a Portugal, a Cabo Verde, né? Onde se fala somente Uhum. português. Abre um leque para ele e para ele aprender uma terceira língua, uma quarta língua. Porque, por exemplo, a gente coloca os filhos da gente no inglês querendo o quê? Para eles terem maior possibilidade de desenvolvimento como Exato. ser humano, como família. Hoje tantas pessoas casam globalmente, né? Formam famílias intercontinentais, né? Hoje não fica restrito mais Não a um fica. estado, a uma cidade. Então, É. isso é uma oportunidade maior para o filho e para os adultos, para todo mundo, né? Exato, não é pensar só nas viagens, né? Você, mas eu vou pro meu filho não quer. Eu não tenho dinheiro para viajar para fora, mas é o que você falou, Gustavo. Não, mas e se meu filho, daqui tantos anos, tiver a oportunidade? Ele for convidado a fazer uma universidade. Sim. Hoje em dia tem muitas escolas que têm parcerias com universidades de fora. Que você faz, vamos supor, na hora que tá lá no ensino médio, você faz um ensino médio paralelo com o ensino médio de fora, e aí você ganha um diploma de fora. Porque você tendo um diploma certificado lá fora, você pode fazer uma faculdade fora. Então, assim, é realmente abrir portas. Né? Exatamente isso que você falou, e muito bem falado, viu, Gustavo? Que é a gente pensar no futuro mesmo. Né? Mas agora eu não tenho condição de ficar viajando, para que eu vou pro meu filho inglês? Não, mas não é sobre isso. É sobre oferecer um futuro melhor. A gente pensar como que o Brasil pode estar daqui 20 anos, né? Isso. Nossa, será que eu vou querer que meu filho faça parte do 1% que fala inglês ou dos 99%? Aí vai conhecer, nossa, foi num evento ali da escola, conheceu uma pessoa que mora fora, já ofereceu, nossa, vamos fazer um intercâmbio lá na minha cidade? Então, e tudo isso faz parte. Esses colegas meus, eu lembro que eles também recebiam, né? Neozelandeses, australianos, americanos. Fazem as trocas, né? Ele chamava assim, meu pai é americano, porque ele ficava um ano lá e a família dele recebia Ficava também aqui. durante um ano. E igual a Larissa estava falando também, assim, por exemplo, os alemães, por cultura deles, eles sabem alemão, salvo engano, francês e inglês. Mas sabem mesmo. Não é Conhecer, como diz assim, eu falo, mas não sei nem falar que falo pouco, na verdade. Não sei nem falar assim, eu falo pouco inglês. Então, assim, lá não, realmente é efetivo. Então, eles falam assim, eles têm como cultura falar assim, nossa, os americanos, eles são ignorantes, eles só falam inglês. Eles têm essa E uma coisa O pior interessante. que é opinião. mesmo. Tipo assim, eu já falo a língua franca, pra que eu vou falar outra, né? Uma coisa interessante, uma curiosidade, por exemplo, quando nós vamos nos credenciar a algum plano de saúde, quem tem empresa de saúde vai credenciar um plano grande para atender quem tem tal convênio. Quando nós preenchemos a listagem, eles perguntam se existe se a clínica fala mais de um idioma, se existe pelo Olha, menos que algum interessante. funcionário que fala espanhol ou inglês, porque o espanhol é muito mais falado que o português. Sim. Né? Então a pessoa fala assim, não. Nós somos um dos únicos países na América do Sul que É, não fala espanhol. Isso, e aí eles perguntam, então tem lá, fala inglês e tudo, né? Por quê? Porque vem uma pessoa de fora, a gente passou o ano novo com uma família alemã, e eles chegaram, aí ela falou pra mim assim, nossa, pelo amor de Deus, você fala pelo menos inglês, porque português é muito difícil. Ela me perguntou isso em inglês, né? E a amiga nossa que tá lá, ela falou assim, Larissa, ela é brasileira, né? Ela fala assim, eu só falo português e alemão.
Aí a gente teve um problema com o voo no Reino Unido. E eles ficaram lá brigando, falando inglês com o pessoal. Perdemos o avião, vamos passar o ano novo, então não podia. E ela não tava entendendo nada, eu E não ela com a vontade de podia. brigar, E né? E ela não queria podia. brigar, e ela queria exigir as coisas. Os direitos dela, né? Os direitos. Minha cunhada também foi, aconteceu isso, ela ficou no aeroporto e perdeu o voo e não falava inglês, né? E aí, então assim, a grande maioria das pessoas, né, a gente nunca fala que todo mundo quer, mas muitas pessoas têm o sonho de fazer uma viagem internacional. Sim. Então, começa pelo inglês, eu acredito, É. né? Esse planejamento também, para não chegar lá e passar um sufoco muito grande, um perrengue chique, e não saber perguntar assim, onde estão minhas malas, quem pode me ajudar, eu Ficar estou dependendo de um perdido, aplicativo pra te traduzir, para né? traduzir tudo, E a experiência é outra. Eu falo, às vezes, na hora de você falar, pedir uma ajuda, a gente que é adulta, às vezes ele consegue, né? Vamos por aí, se eu tivesse na Alemanha, né? Não sei falar alemão, talvez eu ia pedir ajuda ali, mas pra você entender. Então, entender e ser entendido, nossa, Uhum. É o é básico, outra né? coisa. É o básico, é o básico de A qualquer conexão lugar. humana que a gente consegue Exato. fazer ao ser compreendido. É. Né? Eu já fui, por exemplo, Peru, Bolívia, né? Países teoricamente mais pobres que o Brasil. Gente, até o garçom fala inglês. Olha que Eu bacana. fiquei impressionada, Uhum. porque eu não sei falar espanhol. Uhum. E sempre que eu viajo para algum país que fala, eles sempre perguntam, né? Uhum. Spanish or English? English. Uhum. English, please. E aí, então assim, o taxista, o garçom, gente, fala inglês. E meu padrasto tem muita dificuldade aqui no Brasil, porque mesmo, Uberlândia, ok, vamos supor, né? Mas assim, São Paulo, Rio, ele também vai nos restaurantes, ninguém fala inglês. Uhum. Então, Olha só. ele sabe falar português, mas eu fico pensando assim, os que vêm de fora, ele não sabe, também não Uhum. tem nenhuma estrutura aqui, gente, nem no turismo o Brasil não tá preparado, porque a Verdade. pessoa tem que se virar. Mas olha pra Sim, você ver sim. que é uma coisa interessante. Eu sempre falo essa situação do turismo porque é chocante. O Muro de Berlim, só o muro, tem mais visitantes que o Brasil. Só o muro de Olha. Berlim. Então, mas o que acontece? Você vai na Alemanha e alguém não sabe falar inglês? É muito raro. Coreia do Sul, que teve a Revolução da Coreia do Sul. Todo mundo fala inglês. Então, assim, o país desenvolveu de uma forma extraordinária. Por Educação. causa disso. Então, e foi interessante você falar isso. E por quê? Muitos países também que têm as 3 línguas, né? 3, 4, 5 línguas. Por quê? Porque é lá na escola, é lá no comecinho da escola. Então, a criança, na hora que entra ali com 2, 3 anos, ela já tem a segunda língua. E não é pouquinho. Realmente, a gente vê uma tendência aqui no Brasil, nas escolas regulares. Inclusive, eu também trabalho numa escola regular, no período que eu não estou na Aludo. Então, tem inglês? Tem. Não é que é ineficiente, né? Então, por exemplo, eu dou aula lá todos os dias. Então, eles têm todos os dias. Mas é meia horinha de aula. E as turmas são grandes. Sim. Entendeu? Então, assim, lá, pelo que eu já pesquisei, não... Lá, assim, né? Os países que realmente aprendem o inglês como segunda língua e que saem falando, eles dividem as turmas são pequenininhas, é muito tempo. Aí, às vezes, vamos supor, fica metade do dia na língua nativa e metade do dia eles ficam no inglês. Entendeu? Então, é muito tempo de imersão. Aí, vamos supor, eles vão aprendendo as matérias, eles vão tendo as vivências na segunda língua. Então, vamos supor, tô aprendendo matemática em inglês. Então, por isso que eles saem completamente fluentes. Não precisam fazer o inglês fora. Porque, primeiro, por ser desde petitinho, que é muito mais fácil, né? Eles já... Às vezes a criança... Eles falam que a mente até os 7 anos é uma esponja, né? Mas é demais. Tanto é que eu tenho essa aluninha russa, que tem 6 anos e fala as 2 línguas. É como? Porque ela tá desde sempre aprendendo as 2 línguas, né? Então, assim, e aqui no Brasil, nossa, seria lindo, né? Se tivesse essa estrutura, tanto no particular, agora no ensino público, inclusive, eles vão ter acesso ao inglês no 6º ano. No 6º ano. Então, eu tenho uma aluna lá na Aludo, que ela é da escola estadual, e assim... Ela não sabia falar nem as cores, né? Uma coisa que, às vezes, meu nenenzinho de 1 aninho fala. Então, assim, é muito discrepante. Então, até assim, pensei, nossa, que bom que os pais fizeram esse investimento. Porque aí já coloca ela um pouco mais na frente, né? Nossa. Das outras pessoas. Gente, e quantas pessoas a gente ouve falar, a gente, né? Eu e o Gustavo, eu falo que a gente gosta de gente, a gente gosta de estar perto das pessoas. Quantos relatos a gente não tem de pessoas, assim, que elas foram selecionadas para melhores empregos, melhores oportunidades, porque falavam
E as que não Gente, foram e que aproveitadas, não né? foram É. aproveitadas. Porque Às não vezes tinha tinha inglês. toda uma Às vezes estavam ali, às bagagem. vezes elas tinham muito mais bagagem, vamos supor assim, muito mais títulos, Uhum. né, dentro da profissão, mas não eram fluentes. Então, o que que acontece? Olha, então não dá para ser você, mesmo que talvez você saiba mais. Então, assim, mais uma vez, eu acredito muito nisso, que a comunicação, e não só em um idioma, né? Assim, eu acredito que a gente tenha que saber falar inglês. Assim, eu quero falar inglês para fazer uma palestra em inglês. Eu quero falar para poder Acho que inglês é o falar. mínimo, né? É o mínimo, Hoje em dia. e perto da. E eu acredito que, assim, ele vai. Eu acredito que inglês, pra gente estar imerso no mundo online, né? Você colocou aqui que quantos por cento falam no online o inglês tá. 55? 55% do conteúdo online em inglês, né? Então, assim, favorece esse aprendizado nosso também, né? Esse Hoje, processo. os jovens que estão todo mundo... A profissão hoje é youtuber, instagramer, né? Então, assim... Então, na verdade, se você fizer um vídeo, mesmo em português, mas legendado em inglês, você vai ter Vai ter mais visualizações. Você vai ter muito mais... O alcance, O né? alcance vai ser muito vai maior. ser Então, muito assim... maior. Então, hoje é uma questão, principalmente eu vou falar dessa questão da informação. O rapaz gosta de futebol, vai querer saber alguma coisa da Europa, vai querer saber alguma coisa. É a língua, é a língua franca. Não Então, tem jeito. tudo vai sair. Gosta de NBA, o que for, vai sair a informação que ele precisa em inglês. Então, se ele tiver acesso a esse inglês, vai ser muito bacana. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, Bárbara, porque é o seguinte, a gente ensina os nossos bebês no método fonético, não é? Sim. Então, por exemplo, eu vejo muito empecilho, eu vejo na questão da escola formal, escolas de línguas, essa questão, porque o docente brasileiro ele não aprendeu no método fonético. Então, ele também não passa no método fonético para os nossos discentes, os alunos, né? Então, isso é um grande empecilho. Então, assim, eu vejo que essa sacada sua, tanto no empreendedorismo, vai ajudar muitas pessoas, porque é a mesma coisa da gente... Hoje eu estou aprendendo inglês para tentar falar com os meus filhos no dia a dia, lá em casa. Por quê? Porque a gente vê essa necessidade deles saberem realmente essa segunda língua, para ele poder se comunicar em inglês. Por quê? Porque isso vai ser muito bom para eles, para o intelecto deles, como pessoa, como felicidade, né? Porque a pessoa sabe, viajou, para a autoestima dela, eu consegui me virar. Teve um casal de amigos nossos que viajou agora para a Itália e eles falaram assim, nossa, eu fiquei muito feliz com minhas filhas, porque elas conseguiram comunicar muito bem, elas nos surpreenderam. Eles ficaram felizes e elas também, né? Sim, com certeza. É gratificante, né? Quando a comunicação é tudo, né? E igual você falou, no curso de letras a gente não aprendeu isso. Eu imagino até que no letras de português também, eu não sei falar, eu fiz só letras em inglês, mas são poucas as escolas aqui em Uberlândia, tem algumas sim, que igual você comentou, Larissa, que usam o método fonético para ensinar o português, né? E que é um mais... eficiente, Nossa, né? é muito, é uma assim, ó... É E Larissa- rápido. Porque lá na Luda a gente não quer aprender. O aluno lá 10 anos vai passar por 10 livros. Não tem Level isso. 1, 2, 3, Nossa, 4. não tem Sem fim. condição. A gente quer resultado rápido. A gente quer que entrou daqui 2 anos, não tá falando, só vai ficar aqui se quiser fazer conversação, que é importante também, né? Pra manter, né? Mas, assim... faz toda a diferença. Até pra você um amigo, né? Você vai conseguir ter amigos intercontinentais. Você pode, porque Larissa pode até falar melhor sobre a questão da importância que foi para Tiago, né? Para o nosso filho, essa questão do método fonético, né? Sim. E uma coisa legal que eu tô aqui pensando, porque eu achei lindo o nome, né? A marca, tudo da Ludo. E eu queria... Como é que surgiu, assim, o nome, sei lá, tem alguma coisa a ver com lúdico, não sei se... Sim, foi exatamente pensando na parte lúdica mesmo, esse meu lado brincalhão, que eu gosto de rolar no chão com os meninos. Então, e eu sempre valorizei muito isso, porque eles ficam muito mais engajados brincando. Criança aprende brincando, hein? Brincar é tudo para uma criança e para um adolescente também. Muita gente negligencia a brincadeira na adolescência. Então, assim, tem muitos adolescentes que às vezes reclamam de fazer inglês, de ir porque, chega lá, fica lá. Porque pensa, né? O menino já fica o dia inteiro na escola, sentado. Né? A maioria das escolas tradicionais ali no Fundo 2, principalmente. Aí depois, nossa, ainda tem o inglês, né? Que é o que você falou que a gente sentia. E eu sentia isso. Falei, que saco ir pro inglês, né? Isso pra mim é inaceitável. Eu gosto, nossa, hora do inglês, hora de ver a teacher. Então é isso que a gente quer. A gente quer que
que eles esperem por aquele momento, né? E na adolescência também. Então, nem os adolescentes não vão ficar sentados o dia inteiro escrevendo lá. Então, a gente valorizar mesmo o brincar. Então, é o ensino, a educação lúdica, né? E essa oportunidade para crianças também com alguma dificuldade de desenvolvimento, a Ludo, então, para a gente entender, ela atende crianças, adolescentes e adultos, é muito personalizado, né, ali a forma que vocês trabalham, que vocês abordam, ela é muito pioneira também, né, muito acolhedora, e aí a criança com alguma dificuldade, ela também pode tentar passar por uma avaliação lá, com vocês. Crianças típicas e atípicas também, né? Como os grupos são de no máximo até 4 crianças, a gente consegue ter uma atenção individual. Tanto é que às vezes no mesmo grupo pode ter um nível um pouquinho diferente do outro. É claro que a gente não vai colocar uma criança de 6 com uma de 12, mas tem ali, a gente tem grupinhos que tem de 9 e de 12. Já estão perto, porque, mas meu filho já faz inglês. Mas na hora que a gente vai, por isso que a gente sempre faz a sondagem. É que a sondagem em inglês é o assessment, que nada mais é do que acessar a informação que a criança tem daquele assunto. Então, a gente fez sondagem, então, apesar de, por exemplo, a criança ter ali 9, 12, elas estão no mesmo nível. Justamente através dessa sondagem. Então, a gente vê a questão da maturidade, mas a questão da sondagem também, entendeu? Então, no mesmo grupo, a gente pode ter ali... são 3 níveis de apostila, né? Então, às vezes, pode ser uma que esteja no nível 1 e uma no nível 2, e tudo bem, porque na hora que a gente está trabalhando ali a apostila, como são grupos pequenos, a professora consegue fazer ali com aquela criança e com a outra separadamente, né? E também é comprovado que o método fônico, para crianças atípicas, ele é o mais indicado também, que para quem, e não só para crianças atípicas, mas para quem tem dificuldade na parte de linguagem. Também. Tanto é que quem faz fonoaudiólogo aprende como? Foneticamente. Isso, é mesmo. Né? Todas as fonoaudiólogas, tanto é que chama fono, né? É por isso. Então, mesmo para quem tem dificuldade, não, mas, né, mesmo sendo uma criança atípica, mas tem dificuldade, nossa, meu filho, nossa, tô lá 15 anos sofrendo nas provas, não sei o quê. Falta isso. É a falta do método fônico. Faz toda a diferença. Inclusive, a gente também, vamos supor, se o filho faz, né, tem provas na escola já de inglês, a gente também ajuda, porque aí tem ali toda a matéria da parte do inglês na escola. Então, essa semana, inclusive, eu ajudei uma aluninha. Falei, nossa, teacher, eu tô com dificuldade nisso aqui. Não tinha nada a ver com o que a gente tava fazendo ali, mas a gente parou, né? Ela tava, inclusive, aprendendo o verb to be. E eu falei, nossa, né, antes de mais nada, já entra aprendendo o verbo, né? Do nada. Solta o verbo lá. Né? Ela não tô entendendo por que eu tenho que usar isso aqui. Eu falei, pois é. E aí a gente fez brincadeira. Foi aí que eu até pensei no exemplo do cara a cara aquela hora, porque eu joguei com ela. Ela não tava entendendo quanto que ela tinha que usar o verbo antes, o depois. Eu falei, não, vamos jogar. E aí, falei, na hora que você estiver lá fazendo a prova, faz de conta que você tá jogando, então. Você tem que fazer uma pergunta? Aonde que vai? Tá respondendo? É ele? É ela? Substitui o nome. Ela. Foi. Então, assim, é isso que às vezes não é que o ensino das escolas não são eficientes, mas é porque como que você vai fazer isso com uma sala com 30 crianças? Isso. Não tem jeito. Porque a gente também, quando a gente ensina os nossos filhos pequenos, quantas vezes a gente não repete? Nossa! Né? Eles não gostam de jogar o mesmo jogo várias vezes, ler o mesmo livro várias vezes, né? E é água, eu tô lá, quer água? Água, repete, água! E a gente fica assim, né? E tem uma frase legal que a gente ouviu uma vez aqui, né? Que falava assim, se a criança não aprende do jeito que ela está sendo ensinada, que ela seja ensinada do jeito que ela aprende. Então, talvez aquela mãe que tá assim, nossa, meu filho não aprende. Vamos tentar uma abordagem nova? Porque às vezes essa abordagem é o que aconteceu com o nosso filho em português, né? Gente, meu menino não tá alfabetizando, peraí, foi pro método fônico, parece que assim, nunca teve dificuldade, a sensação que a gente teve foi essa, né? Mas muita gente tem medo de fugir do tradicional, né? Pensa, vamos para eles vai pelo nome, né? Escolas aí que já tem anos, né, de nome, mas eu vou pelo nome mesmo, vou pelo tradicional. Mas pode ser que dê certo? Pode, realmente a gente tem muita facilidade com línguas e chega lá e deslancha e realmente foca, presta atenção, vai estar avançado, aí mesmo nas escolas de línguas tem ali 12, 15 crianças, né, por sala, é muito.
né? E aí, se o professor não tem a sensibilidade de ver que alguém tá com dúvida, aí vai ficando pra trás e vai só decorando as palavras, que é o que acontece, tá? Então, se o pai chegar um dia lá, como é que fala não sei o quê? Vai saber falar, vai saber traduzir. Isso. E a questão do tempo, né, Bárbara? Por exemplo, a escola tradicional, ela funciona, mas são 8 anos. 10 anos. É muito difícil você abreviar esse tempo aí. Enquanto que Mesmo porque eles te fazem passar por todos os processos. Claro. Né? E assim, enquanto que um processo mais individualizado, ele pode ser muito mais rápido. Então, assim, o investimento, ele tem um retorno muito melhor, né? Para os pais que também pensam nessa questão de tempo e de deslanchar. Então, eu vejo um tesouro. Uma efetividade maior. Porque, Sim. Porque, na verdade, você tá pagando, fazendo investimento a longo prazo, mas que ele não é efetivo, então assim, ninguém vai ficar querendo investir numa coisa que não vai ter um retorno nunca. Então a pessoa, ela é analfabeta no inglês, então assim, a pessoa causa angústia. Sim. Quem não, brasileiro, vamos pensar, a pessoa não consegue tomar um ônibus, tem dificuldade dessa prática do dia a dia, né? E ele sabe falar, mas ele não sabe ler. Então, assim, ó a angústia que é. Então, ele é meio, vamos colocar assim, meio analfabeto. Então, agora a pessoa tá numa situação, mora fora, tá precisando de um emprego, alguma coisa, não sabe falar nem ler. Gente, a Tati, uma amiga, falou com a gente, falou assim, se você chega, os testes de proficiência, acho que todos são A1, B1, B2, C1, o inglês também é assim, mesmo, né? É isso mesmo. Ela falou assim, se você chega na Alemanha falando C1 de alemão, que é raríssimo, né? Porque aqui no Brasil, porque é muito difícil quem consegue chegar lá, já consegue emprego. Então, só de você já ter, você fala assim, não, eu tenho, chega lá com o visto certinho, né, claro. Não sei essa exigência como tá hoje, porque o mundo tá meio tribulado nesse aspecto, né, não todo mundo tá podendo também ir pra morar, assim, com mais facilidade, e então tendo C1 já é um ponto muito positivo, né. Então, eu acredito que tem que caminhar pra isso mesmo, né. A gente, e sobre experiência, a gente não brincou aqui antes que Notre Dame é Nossa Senhora. E a gente, assim, eu fiquei sabendo isso ontem. Então, falei, a experiência do idioma, ela transforma nesse sentido. Você fala, gente, eu falei isso a vida inteira, eu não sabia o que significava. Não é? E foi interessante você falar das provas, que eu lembro direitinho também na conversa com o Jeff. Eu não sabia, porque o Jeff, ele ajuda muitos alunos dele a fazer as provas de proficiência, né? E ele comentou que hoje em dia, de alguns anos pra cá, na prova de listening, eles colocam vários sotaques, porque, por exemplo, na época que eu fiz prova de proficiência lá atrás, era só o inglês britânico, porque no caso eu fiz de Cambridge, então é só o sotaque britânico, né? Mas hoje em dia ele falou que não, então eles colocam lá uma pessoa indiana falando, coloca vários, justamente porque a gente tem que saber escutar vários sotaques. E todos os sotaques estão certos. Então, assim, eu tenho sotaque. Meu sotaque, eu sou orgulhosa do meu sotaque. Né? Eu não falo perfeitamente, eu cometo erros assim como a gente comete no português também. Né? Então, assim, ninguém é perfeito. Mas é o desejo de se comunicar. E a vontade de entender também. E o tanto que é bom você entender, sabe, vários sotaques. Nossa, essa pessoa tá falando isso. Ou você escutar uma propaganda, um filme, sem ter que parar pra ler. Você, nossa, tá falando isso. Música. Quantas músicas eu já não cantava antes. Falei, gente, essa música tá falando isso. Nossa, essa música eu não posso pôr pras crianças, não. Quando às vezes uns vêm me pedir, teacher, põe tal música. Essa não pode não, galera. Eles estão cantando sem nem saber. Mas assim, é realmente... Assim, parece que até a orelha fica até mais atinada. Desvendar assim, o mundo novo. Abrir a mente, né? E como pai, como mãe, assim, é muito interessante você ver o seu filho percebendo isso. Porque às vezes começa a escutar, nossa, conhece essa palavra? Porque no momento que eles começam a entender, às vezes tá no rádio ali, tem uma música que fala uma palavra que... Ué, eu conheço essa palavra. E aí, nisso, vai desabrochando. E perde um medo. Eu acho, assim, que a nossa geração tem muito medo, né? Tipo, já começa... Ai, nossa, não entendo inglês. Não, tô entendendo nada que você tá falando. Né? Muitos, às vezes, vêm pra aula de inglês com esse... Ixi, teacher, não tô entendendo nada. Calma. Tá tudo bem.
né? E por isso que a gente também usa um pouco de português, dependendo da idade. Porque, às vezes, muitos alunos chegam traumatizados. Ah, legal. Nossa, não pode nem falar do inglês. Nossa, não, odeio inglês. Tem criança que chora. Eu já tive alunos na escola regular que na hora que chegava a aula de inglês, a criança chorava, berrava, não queria ficar na sala. Foi frustrado. Ou porque era de uma forma também muito rígida, muito tradicional, que tinha que ficar ali sentado calado escutando. Né? Então, assim, isso é horrível. Não só pro inglês, mas é horrível para qualquer tipo de matéria. A criança ficar daquele jeito ali. Então, assim, a gente usa um pouquinho do português, dependendo da situação também, para acolher, para ver que eu te entendo, tá tudo certo. Né? Às vezes vai explicar a forma que vai ser feita tal atividade em português, depois a gente executa no inglês. Mas sempre fazendo ali a alfabetização bilíngue. Justamente chama bilíngue porque a língua materna, ela nesse método fônico, ela é um aliado. Né? A gente não pode ignorar a língua materna. Converge, né? Não pode. O erro de muitas escolas é esse. Fala, não, a professora só tem que falar 100% de inglês o tempo inteiro. Aí o aluno fica perdido, fica frustrado, porque ele pensa, sou burro, tô entendendo nada, sou muito burro. E eu já escutei essa fala, teacher, eu sou burra, eu não sei o que você tá falando. E isso entra ali, porque ele fala, nossa, eu tô aqui, sei lá, tô 2 anos fazendo inglês, a professora tá falando, não tô entendendo nada que ela tá falando. E isso vai entrando na mente dele, né? Então, assim, é muito sério mesmo. E a alfabetização bilíngue, esse método, quando a gente fez o curso, justamente valoriza a língua materna. É fazer essa associação da língua materna. Tanto é que nos países que realmente, né, eles falam segunda língua, tem essa associação. Eles trabalham juntos. A professora do inglês trabalha junto com a professora regente. Elas ficam juntos o tempo inteiro na aula. Entendeu? Que incrível. É muito legal. Essa muito estruturação é diferente, Nossa, né? é diferente. Soma e aí realmente a gente aprende. É um trabalho de mãos dadas. De mãos dadas, mas eu acredito muito, sabe, Bárbara, que a gente tá passando por esse momento de renovação, de crescimento, de olhar para o novo, né? A inteligência artificial já tá chegando, já falando pra gente que as coisas vão mudar e vão mudar mesmo. E não só com esse, né, com o advento da inteligência artificial, eu acredito que a gente tá tendo essa sensação, né, que assim, olha, do jeito que tá, ok, mas pode melhorar. Então, o que pode melhorar? Então, eu vejo a Ludo como uma grande oportunidade para quem quer aprender inglês. Adulto também pode, né? Adulto também pode. Adulto pode, adolescente pode. Mesmo que não saiba nada, né? Eu só quero praticar conversação, beleza. Não sei nada, também beleza. Não, nunca é tarde para começar. Sim. Né? É dar o próximo passo. Principalmente os filhos, né? Os filhos vendo o pai e a mãe querendo aprender... Faz toda a diferença. E você me passa aprender uma sensação, juntos. E você me passa muito essa sensação de ser acolhido, porque pra gente ter a chance de errar, a gente tem que estar num ambiente seguro. Exato. E porque senão a gente vai querer ser perfeito, né? Então, assim, ou eu sirvo ou eu não sirvo. A gente fica no 880 ali. Então, a gente ter a chance de estar num lugar que a gente pode testar. Se a gente falar errado, a gente vai falar até a gente falar certo. Eu acredito que a gente vai estar lá na Ludo daqui a um tempo, hein, Gustavo? Daqui a pouco. Porque quem não quer ser fluente, né? Em um segundo idioma. Vai te facilitar a vida, gente. Não, na verdade, é isso. Você tá vendo. Você tá facilitando a vida de quem te procura, né? Isso, nós de uma forma natural e sem traumas. A gente bate muito nessa tecla. Sem trauma. Sem trauma. É aprender sem... Assim, nossa, aprendi. Não sofri. Pra quê, né? Nossa, bom demais. Bárbara, a gente tá caminhando aqui pro final. Eu queria que você falasse qual que é o Instagram da Ludo pra gente. É @ludo.education. Isso, ela fica aqui em Uberlândia. Fica em Uberlândia, no Cidade Jardim, na Avenida Urapuru. É uma casa que tem várias salinhas, nós somos uma dessas salinhas. E estamos de portas abertas para receber qualquer idade e qualquer pessoa. Gente, a gente vai deixar tudo aqui para vocês nos comentários, né? O Entrelacer também tem a página no Instagram. Lá dá para ver os cortes, lá a gente também consegue ver um pouco, né, da história da Ludo. A Bárbara vai deixar com a gente algumas imagens lá. Eu acredito que vocês vão amar acompanhar esse conteúdo. E inglês, eu entendo que é fundamental. E quem tem a oportunidade de conhecer a Ludo, eu acredito que você não pode perder a chance de estar lá e aprender mais, desenrolar e falar fluente, porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser prático também, ele tem que servir para alguma coisa, não ficar ali guardadinho, tem que fazer né? sentido. Ele tem que fazer sentido.
Bárbara, quer deixar um recado para alguém? As pessoas que te ajudaram a formar quem você é hoje, a Ludo. Fique à vontade, tá? Então, pensei que eu ganhei um Oscar. Que legal. Eu agradeci, então, minha mãe e meu padrasto, né, que me inspiraram aí nessa questão me fizeram apaixonar por isso. Minha mãe é formada em letras, então a gente sempre teve muito isso de falar inglês em casa e de ter isso enraizado, né? Faz parte do nosso dia a dia, o inglês. Então, obrigada, mamãe, obrigada, Jeff. E meu marido, Felipe, que inclusive foi que me apresentou a Larissa, me colocou aqui também, nesse espaço maravilhoso com o Entrelacer. É uma honra estar aqui. Minha família e as minhas parceiras da Ludo, Maria Laura, Fernanda e Marina. Obrigada, prazer. Gente, muito bom, gente. A gente fica muito feliz de receber aqui no Entrelacer, né? Uma empreendedora com tanto amor, com tanto propósito naquilo que faz, como a Bárbara. Então, pra gente é realmente um privilégio, viu, Bárbara? Quando eu te conheci, assim, eu fiquei super feliz. A gente sentou, conversou. Se deixasse, a gente ficava ali a manhã inteira conversando. Então, a gente fica muito feliz de ter a Bárbara aqui com a gente. Conheçam a Ludo Education. Se o episódio fez sentido pra você, curta, compartilhe com quem você conhece, com alguma pessoa aí que quer aprender inglês, quer destravar o inglês, ou que tem uma criança ali com dificuldade, ou que quer um método mais eficiente. Eu acredito que é uma excelente chance. E para professores também, né, que queiram conhecer, acompanhar o que vocês estão fazendo. Eu acredito que é muito inspirador, viu, Bárbara? Muito obrigada. Muito obrigada, Larissa, uma honra. Obrigada, Gustavo, por me Imagina. receberem aqui também. Satisfação. Se fez sentido para você, ou para alguém que você conheça, compartilhe, comente, deixe sua curtida, quer dizer, deixe seu like, né? E que seja bom para todos. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio do Entrelacer. Obrigada.